Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês por aí. Estamos aqui novamente na Unicursos Campinas, eu, Leonel, professor de informática, e vamos de novo aqui explorar um pouco mais sobre informática para concursos. E hoje o nosso tema vai ser aquela parte bem básica, que é o quê? Conceitos de hardware e software. Nós vamos ter aí alguns materiais para explorar esses conceitos. Então vamos começar por esse conceito, e quando a gente fala de hardware e software, vamos começar a falar de computador. O que é um computador? Na verdade, o computador que a gente utiliza hoje em dia nada mais é do que um conjunto de componentes que juntos vão formar essa máquina, que juntos eles formam algo que consegue para mim, por exemplo, eu entrar em informação, ele processar e me dar um resultado. Então isso é a máquina, esse é o nosso computador. E esses componentes, eles são divididos em duas partes que são muito simples da gente identificar. Então vamos lá, que é o hardware e o software, tá? Então esses dois componentes, hardware e software, qual é a diferença entre eles? Então vamos para o hardware. Hardware são as peças, tá? Então quando eu falo de hardware, eu estou falando das peças, toda a parte física do computador. Então tudo aquilo que eu posso botar a mão. Se eu estou botando a mão em algum item do computador, eu estou tocando em um hardware. Então, esse é a parte física. E aqui a gente tem alguns exemplos, né? Umas placas que tem interna no computador, memória, impressora, toda a parte do meu equipamento. Tudo isso são itens de hardware. E aí tem a outra parte, porque o hardware sozinho, ele não vai funcionar. O hardware sozinho, ele só vai ser uma máquina que não vai fazer nada. Então, o outro lado é o software. E software, lembrando que, como muitos dizem, software não é software. Software é a parte inteligente do computador, ou seja, é a parte que são os programas. Então, os programas do computador são os softwares. E os softwares, o que são? O que são programas? O que são softwares? Nada mais são do que conjuntos de procedimentos que vão fazer com que o computador faça alguma ação. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho lá o meu Word e eu, por exemplo, formato como negrito, cliquei no botão negrito e ele formatou um texto como negrito, isso aconteceu porque é um conjunto de procedimentos que foi programado dentro do Word para que ao clicar naquele botão o texto selecionado fique em negrito, certo? Então é isso, eu tenho a máquina, que é o hardware, e eu tenho os sistemas, os programas que são os softwares. Aquela dica básica para eu não esquecer, sempre se lembre, computador travou, o que você chuta é o hardware, o que você xinga é o software. Ok, agora vamos para as unidades de medida. E aí, pegando bem essa parte básica que é esse material nosso de hoje. Então, a parte de unidade de medida, nós falamos o quê? Quando você fala em velocidade de processamento do computador, você está falando em hertz. O meu computador ele tem 2.7 GHz. Então essa é a tua velocidade de processamento. Em outro material a gente vai tomar um pouco mais de cuidado para dar uma definição melhor para essa palavra hertz, tá ok? Mas vamos lá. Então hertz é a parte de velocidade de processamento. Enquanto a capacidade a gente fala em bytes, tá? Então eu tenho tantos bytes que é minha capacidade de armazenamento, tá? Ok, tanto por hertz quanto por bytes, essa conta aqui, para quem é de informática e já se aventurou um pouquinho nessa área, sabe que o número certo é 1024, tá? Então é 1024, aqui vai ser 1024 vezes 1024 e assim sucessivamente. Mas por que a gente coloca 1000 aqui? Para facilitar a nossa ideia, para facilitar o nosso entendimento, tá bom? Mas se tiver que fazer divisão exata ou multiplicação exata, o número certo é 1024. Ok, então vamos lá. Qual é a ideia dessa tabela aqui para mostrar para vocês? Vocês já devem ter visto em algum momento aí, este arquivo tem 5 megabytes. O que é esse mega? Então vamos lá, é só vocês olharem o seguinte, byte vezes 1000 eu vou ter kilobyte, byte vezes 1 milhão eu vou ter megabyte e assim sucessivamente. Byte vezes 1 bilhão gigabyte, byte vezes 1 trilhão eu vou ter terabytes. Obviamente, se eu tiver em quilo, se eu já tenho alguma numeração, por exemplo, eu tenho 1000 kilobytes. O que são 1000 kilobytes? Kilobyte vezes 1000 é mega. Então, se eu tenho 1000 kilobytes, eu tenho, na verdade, 1
megabyte, tá bom? 1 milhão de kilobytes é 1 gigabyte, 1 bilhão de kilobytes, terabyte, e 1 trilhão de kilobytes, petabyte. E assim vai, né? Mega. O mega vezes 1000, eu vou chegar no giga, tá? O mega vezes 1 milhão, eu vou chegar no tera, e o mega vezes 1 bilhão no peta. E o giga vezes 1000, tera, e o giga vezes 1 milhão, eu vou no peta. Isso aqui, pessoal, em concurso, como que isso aqui aparece? Já aconteceu, por exemplo, de ele falar o seguinte: eu tenho um computador, ou eu tenho um pendrive, vamos falar dessa forma, eu tenho um pendrive de 2 gigabytes. Se eu colocar, por exemplo, um arquivo de 3.000 megabytes, vai caber nesse pendrive? Então vamos lá. 3.000 mega, eu estou falando o quê? 3 GB. Se o meu pendrive era de 2 GB, não cabe. Então, às vezes, eles brincam com essa questão da unidade de medida para você saber se você sabe mudar de uma para outra. Tá ok? Então, vamos lá. E aí também existe o tal do bit. O bit é a unidade mínima de armazenamento no computador. Tá? É a unidade mínima. Um bit, ele só pode ter o valor 0 ou 1. Ele só pode ter um desses dois valores. Em alguns locais vocês vão encontrar como 0 desligado, o bit está desligado, o 1, o bit está ligado. Mas ele só tem esses dois valores, tá bom? E aí o que acontece? Um byte, ele é formado por 8 bits. Então 8 bits compõem o que a gente chama de byte. É ali que está a minha informação. Por exemplo, vamos entender isso aqui um pouco mais simples. Eu tenho uma casa inteligente onde eu tenho um controle para poder, se eu bater palma, acende a minha lâmpada, e se eu bater de novo, apaga. Onde que eu vou guardar essa informação? Um bit é suficiente. Por quê? Ou ele está ligado ou está desligado. Mas se eu tiver que guardar mais de 3 estados para alguma coisa, um bit já não é suficiente, eu já vou precisar de 2 bits. Mas é importante entender que se eu estou salvando a informação no computador, ele salva como byte. Independente se eu estou usando um bit apenas, ele vai salvar essa informação no computador como um byte. Ele vai salvar num conjunto de 8 bits. Tá? E exatamente por a gente falar de bits, bytes, é que nós falamos que o nosso computador ele funciona no sistema de numeração binária. Ok? Então, quando você fala assim, o computador entende binário, é isso. Porque o bit ele pode ter 0 ou 1, apenas 2 valores possíveis. E exatamente por isso, pessoal, que tem algumas bancas que não tem mais o que fazer. Parece que a informática tem 3 coisinhas para poder cobrar em concurso. Que tem algumas bancas que vão lá e me cobram o seguinte. Como é, por exemplo, um número 58 em numeração binária. Olha só, não tem noção nenhuma, porque tem tanta coisa importante para perguntar na informática. Mas como a gente está aqui para você passar no concurso, então vamos lá. Vamos entender como é a conversão de um número decimal para binário. Se você enfrentar essa questão no concurso, você viu aqui com a gente. Ok, então vamos lá. O sistema de numeração ele é formado por um conjunto de símbolos que combinados podem descrever todos os números. Então eu combinei um conjunto de símbolos e eu tenho todos os números possíveis. E o nome do conjunto, ele é de acordo com a quantidade de símbolos. Então vamos começar por aquele que é o nosso dia a dia. Por que nós falamos que a nossa base é decimal? E aí, pessoal, olha que importante. Não é decimal porque vai de 1 a 10. Olhem só, é decimal porque vai de 0 a 9. Eu tenho quantos dígitos, quantos elementos de 0 a 9? Eu tenho 10 símbolos. De 0 a 9 eu tenho 10 símbolos, portanto eu estou falando que é uma base decimal. Agora vamos entender o conceito que eu falei ali em cima. Se eu junto o símbolo 2 com o símbolo 7, o que eu formei? 27. Certo? Então essa é a ideia do sistema de numeração. Então eu juntei 2 símbolos e representei um número dentro do meu grupo, do meu conjunto. Ok, e a base binária? São 2 símbolos, 0 e 1. Tá? A base octal, que também eventualmente pode aparecer num concurso, muito difícil, mas ela já caiu, são 8 símbolos. E uma base que eu nunca vi conversão, mas volta e outra ela é citada, é a base hexadecimal. A hexadecimal são 16 símbolos. Só que aí a gente vem para aquela coisa interessante, né? Se são 16 símbolos e eu tenho números de 0 a 9, eu tenho 10 números, como que faz a partir daí? Se eu tenho que ter 16? A partir daí, ele usa letras.
Então, no lugar do número 10 é A, depois do B é 11, C 12, D 13, E 14, F 15. Eu vou mostrar um exemplo aqui, vocês vão entender um pouco melhor isso aqui. Se vocês forem lá na aula que eu cito endereçamento de internet, né, voltando lá naquela aula, vocês vão lembrar que lá tem um endereço MAC. E o endereço MAC ele é formado por caracteres hexadecimais. Então, assim, eventualmente o computador ele usa esse termo hexadecimal. Ok. Então vamos lá para o fundamento da questão que eu já vi em concurso. Como que eu faço para converter um número decimal para binário? Então eu vou ter que dividir o meu valor desejado pelo número de símbolos da base. Ok, se eu quero dividir um número decimal para binário, eu vou dividir por 2. Se eu quiser transformar em octal, eu vou dividir por 8. E se eu quiser passar para hexadecimal, eu vou dividir por 16. Certo? Então, vou dividir pelo número de símbolos da base. Esse valor resultante, eu vou continuar dividindo ele sucessivamente pelo número de símbolos da base até que o resultante dê zero. Olhem, eu vou sempre dividir até que dê zero. Essa é a regra. Ok? Uma vez que isso foi feito, o que eu vou pegar? Eu vou pegar os restos das divisões. Então, nós vamos fazer o exemplo aqui. No sentido oposto das divisões. Como assim? Se eu estou fazendo a divisão de cima para baixo, eu vou ler os restos de baixo para cima, ok? No exemplo a gente vai ilustrar isso. Mas se eu divido de cima para baixo, eu vou ler os restos de baixo para cima. Então a leitura dos restos no sentido oposto é o valor na outra base. Ok, então vamos lá. Então o nosso exemplo vai ser o 47 e eu vou transformar nas 3 bases que nós falamos agora. Ok, então passando para binário. 47 dividido por 2. Gente, como eu falei, se eu preciso do resto, a gente não vai falar que isso aqui é 23,5, tá bom? Nós vamos falar o quê? Que dá 23 e sobra 1, ok? 23 vezes 2 dá 46, 47 menos 46, sobra 1, tá bom? Então 23, se eu divido 23 agora por 2, ó, dividi o primeiro pelos símbolos da base. Ok? Primeira regra. Agora o resultante eu vou dividir sucessivamente até que eu chegue em 0. Então vamos lá. 23 dividido por 2 vai dar 11. 11 e sobra 1. Tá bom? Agora, 11 dividido por 2. 11 dividido por 2 vai dar 5 e sobra 1. Porque 5 vezes 2, 10. 11 menos 10, 1. 5 dividido por 2 vai dar 2 e sobra 1. 2 dividido por 2 dá 1 e sobra 0. E por fim, 1 dividido por 2. 1 dividido por 2 dá para dividir 1 por 2, divisão inteira? Não. Então vai dar 0 e sobra 1. Então cheguei no zero que eu falei para vocês. Cheguei no zero, acabou. Então nós fizemos a divisão do 47 por 2 até que o resultado dê 0. O que eu faço agora? Eu vou pegar os restos e vou ler de baixo para cima. Pegando os restos de baixo para cima, eu estou falando o quê? Que o 47 é o número 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1 na base binária. Ok? Então é simples. É só eu fazer divisão. Divido, divido, divido até que dê 0. Ok? Então vamos entender melhor. O mesmo 47 vamos transformar para a base 8. Ok, base octal. Na base octal, 47 por 8. Né? Aí é uma continha um pouco mais caprichada. Né? 47 por 8 dá o quê? Vai dar, se você for pensar lá, 48 seria o próximo divisor, o próximo número que divide por 8. Mas então é o 40. O 40 é 5, né? Então 47 por 8 vai dar 5. 5 vezes 8, 40. 47 menos 40, resto 7. E o 5, eu consigo dividir inteiro 5 por 8? Não, não consigo. Então já vai dar 0 e o resto é 5. Pela mesma regra que nós fizemos, eu vou ler de baixo para cima e lendo de baixo para cima, eu vou descobrir que o 47 decimal, ele é na verdade 5, 7 na base 8. Ok? E por fim, e a base hexadecimal? Então essa eu tenho que dividir por 16. 47 por 16. Ajudando vocês na conta aqui, 47 por 16 vai dar 2, tá? Vai dar 2. 2 vezes 16, 32.
47 menos 32 vai dar 15, ok? Então, o resto 15. 2, eu consigo dividir 2 por 16 inteiro? Não. Então, já vai me dar 0 e resto 2. Ok. Olhando os restos de novo de baixo para cima, vai ter o quê? Vai ter o 2, mas vai aparecer o 15. Agora, notem, pessoal, no binário, quantos restos eu tinha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 restos. Quantos símbolos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Octal, eu tinha 2 restos. Quantos símbolos? 2. Se eu colocar 2 e 15, eu vou ter 2 restos e 3 símbolos. Tá certo? Não, a quantidade de símbolos é a quantidade de restos. E aí que vem aquela brincadeira que nós falamos antes. Se deu 15 aqui, então eu venho lá para aquela tabelinha que o A é 10, o B é 11 e assim sucessivamente. Qual é a letra correspondente ao 15? É o F. Professor, é sempre essa sequência? Sim, aluno, é sempre essa sequência. A10, B11 até F15, é sempre essa sequência. Então, o 15, na verdade, é o quê? É o F. Então, como que vai ficar o 47 decimal em hexadecimal? 2F, certo? No lugar do 15, eu coloquei a letra F. Se tivesse dado como resto 12, eu teria colocado a letra C. Entenderam? Então, o número que deu de resto, eu vou pegar a letra correspondente e aí eu tenho ele na base hexadecimal, tá? Olha que legal. Se você pensar, ó, F é uma letra, A é uma letra, C é uma letra e E é uma letra. Então, eu posso falar que a palavra face é um número hexadecimal, né? Que eu formei uma palavra com essas 6 letras aqui, ok? Fala, futuro investigador e escrivão da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva. É uma honra recebê-los aqui na Unicursos Online. Bom, eu quero fazer um convite para você. Você acaba de assistir um pedaço de muitas das aulas que nós temos no nosso curso preparatório aqui na Unicursos. A Unicursos é uma instituição voltada a concurso público que existe há mais de 30 anos aí no mercado e, consequentemente, aprovando milhares e milhares aí de candidatos, inclusive para a Polícia Civil de São Paulo, ok? Bom, e nós temos muitas vantagens para você adquirir o nosso curso preparatório, estudar aqui com a gente e fazer parte da elite da aprovação. Eu quero que você visualize aí comigo as vantagens que você vai ter sendo aluno aqui da Unicursos. Bom, primeiro, o acesso ao curso é imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você vai acessar imediatamente o curso, tá? Você recebe login e senha e já acessa a nossa plataforma exclusiva. Acesso ilimitado, ou seja, você pode assistir às aulas quantas vezes você quiser, tá certo? Você vai ter no curso teoria e questões comentadas. Aliás, muitas questões comentadas para exercitar, treinar, isso é muito importante. Você também terá material em PDF, um material complementar às aulas em vídeo, ok? Simulados também no curso preparatório, um acompanhamento por meio de um grupo exclusivo do WhatsApp que você fará parte também. Para você adquirir o nosso curso preparatório é super simples. Abaixo do vídeo, se você estiver aí no YouTube, na barra de descrição, na barra de comentários, você vai encontrar um link, você vai clicar nesse link, será redirecionado e na página do curso vai ter todas as informações necessárias e pertinentes para você fazer parte da elite da aprovação, ok? Lá vai ter um botão, nesse botão vai estar escrito garantir a minha vaga. Você vai clicar, vai ser redirecionado, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento do curso preparatório e pronto, vai receber os dados de acesso para começar a estudar com a gente o quanto antes. Você não pode perder tempo. É um concurso, sem sombra de dúvidas, maravilhoso, muitas vagas, mas claro, nós vamos ter uma quantidade gigantesca aí de concorrentes. Então você precisa estar com essa preparação adequada para conseguir fazer parte, como eu falei, da elite da aprovação, tá certo? Mas se mesmo assim você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp para que possamos sanar essas dúvidas. Tá aí o número para você, ó, 19, que é o DDD, 99792 2427.
Vamos sanar todas as suas dúvidas, eu tenho certeza absoluta que você vai fazer parte aqui da Unicursos Online. Se você fizer uma pesquisa, você vai realmente visualizar, verificar que é uma instituição que existe há 30 anos no mercado, já aprovou milhares de candidatos, como eu falei, inclusive da Polícia Civil. Temos muitos depoimentos aí no nosso canal no YouTube, no Instagram, que você pode verificar, visualizar, tá certo? Bom, vou ficando por aqui, aguardo você aí na plataforma online, já estudando para o concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Grande abraço!